nós estamos finalizando hoje transmigrações progressivas, né? Vamos voltar um pouquinho. Então nós já falamos bastante sobre a ideia de podermos encarnar e reencarnar em outros planetas, em outros corpos, em condições melhores, e cada reencarnação nos levando a um progresso espiritual. Nessa questão em que a gente inicia, a questão 195, Kardec ainda está com a ideia do céu, não a ideia, mas ele ainda está questionando sobre a ideia da crença do céu e do inferno, mais precisamente do inferno, porque a reencarnação destrói a possibilidade do inferno, né? Que era uma crença muito forte na época. E Kardec está olhando e a pergunta dele vai, porque havia uma curiosidade, e até hoje isso acontece, porque nós espíritas, por culpa nossa, né, os maus espíritas, dizem assim, na próxima encarnação a gente resolve isso, ou nas próximas reencarnações a gente se preocupa com isso. Então, diante disso, olhando esse movimento dos maus espíritas, nós poderíamos pensar, bom, a reencarnação talvez não seja uma boa ideia, porque eu vou protelando o mal, não busco me melhorar, porque eu tenho uma nova oportunidade, com o inferno não. Se eu dançar nessa aqui, acabou. Então talvez o medo levaria a pessoa a querer se melhorar. E se a gente olhar sem a razão, sem o entendimento da própria justiça divina, parece fazer sentido. Se eu errar agora, eu vou para o inferno, então eu vou me corrigir agora. Se eu posso melhorar depois, eu continuo sendo mal e eu posso demorar mais tempo para me melhorar. Então Kardec traz essa questão justamente baseado nessa ideia falsa que se tinha ou que se tem ainda aos dias de hoje. Então na questão 195, ele vai trazendo para nós a possibilidade de se melhorar em outra existência. Então, é uma possibilidade, né? Está dizendo, ele não está afirmando que só porque a gente vai reencarnar ou nós estamos reencarnados que nós vamos melhorar. Então, a possibilidade da gente se melhorar, de evoluir numa outra existência, não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, se encorajam a continuar nesse mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde. Ou seja, eu tenho nova oportunidade, mesmo que eu não conseguir me conciliar com o meu inimigo ou com aquela pessoa que de repente eu não tenho uma sintonia tão grande, eu posso deixar para depois. Por que é que eu precisaria fazer agora? Se não tem penas eternas, se eu tenho nova possibilidade de reencarnar e vivenciar, por que eu vou querer corrigir agora? Essa ideia não iria, de repente, tardar um pouco mais o nosso progresso? Pensar dessa forma? E aí, sim ou não? Sim. Mas depende dos percalços e da perfeição de Deus, ele vai te colocar no estado para que você possa. Pelo sim que vocês estão dizendo, quer dizer assim, sim, nós espíritas fazemos assim. Ou melhor, nós espíritas tardamos a progredir porque pensamos assim. Eu não penso assim. Então vamos lá, é a exceção da exceção, né? A possibilidade de se melhorarem numa outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde. Ele colocou ainda o sempre, né? Porque a gente pensa, não, mas eu sempre vou poder. Não é que tem uma limitação. Ele falou, lembra, os espíritos disseram, não tem limitação. Não tem 10, 100, 1000, não tem isso, né? Depende de vocês, quantas vezes vocês vão reencarnar até chegar ao estado de perfeição. Então ele colocou, sempre poderão.
Então não tem nem assim, né? Olha, se só tem 10, quando tiver na 9 eu dou um jeitinho. É para sempre essa questão de a oportunidade de se melhorar. Não tem sempre? Jura? É para assustar vocês. É que as consequências dos atos, né, do mau caminho vão aumentando cada vez. Nesse meu também não tem. Nesse também não tem. Que a maldição é estranho. Mas é sempre, tá? Sempre é sempre. Só não será sempre quando chegarmos à perfeição, né? Então vamos lá. Aquele que assim pensa, em nada crê. Então vamos refletir um pouquinho nas nossas... Então vamos voltar para a nossa vida agora. A nossa postura, seja lá qual for, é de alguém que realmente crê nesse processo da reencarnação, na justiça divina, na necessidade de progredir, de melhorar, de que estamos vivendo uma experiência temporária e assim sendo todas as oportunidades que nós temos, nós agimos assim, pensando nisso, não é acertando, mas é pensando nisso e tentando acertar. Vocês estão muito bem. Não é possível. Tipo assim, eu não quero voltar a fazer isso de novo, melhorar, quero fazer algo melhor. Mas tudo, vocês fazem tudo assim, pensando assim? Estou com inveja. É por causa dessa aula, Léo, a gente está aprendendo aqui. Misericórdia, então eu preciso sentar aí. Sim, tem que ver. Acho que a gente tenta fazer o nosso melhor. Tudo, não. Tudo, toda hora, todo dia, todo mês não, né? Ah, bom, aí já começamos a ficar igual. Olha, já aliviou. É que você não frisou. Entendi. Eu não ouvi esse tudo seu. A Bom, nossa resposta não tem o 100. Tem o tudo também. Ah, bom, não, aí ficou tudo bem. Então, aquele que assim pensa, que pode deixar para a próxima, né, que não precisa se preocupar em fazer agora, nem nada crê. Ou seja, aquele que abusa da reencarnação não acredita nas consequências morais. Então, se a gente abusa da reencarnação, na verdade, a contramão disso é que a gente não considera as consequências morais. O que nos espera pós-túmulo. Não temos mais medo do inferno, mas também não consideramos as questões morais, as consequências morais. Quem pensa assim? Eu não tenho medo do inferno porque ele não existe. E eu não tenho medo de consequência moral nenhuma, então eu ajo, eu vou agindo. PCC. Os materialistas, Sim. que quando morreu acabou tudo. Não tem nem inferno, nem consequências morais. E a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outro. Ou seja, mesmo que falasse da existência do inferno, não mudaria nada. Não voltaria a fazer o bem com medo do inferno. Porque se fosse assim, já estava todo mundo purificado, né? Porque a gente vem de quantos séculos na ideia do inferno, né? Enfiaram o inferno na doutrina do Cristo, coitado. E quantos séculos aí a gente está vivendo essa invenção do homem, mais, né? Na nossa mente. Mais que 90% das pessoas acho que pensam assim. 90% olhando agora, mas se a gente for pegar nas reencarnações que nós já tivemos, todos nós, né? Então essa aí. Nem os presidiários pensam assim. Quem pensa ainda em progresso é aqueles que recebem a evangelização lá dentro, que eu acho que os espíritas deveriam fazer também. Esses pensam, os outros não pensam. No inferno. Não sei nada, nem em matéria. Na verdade, eles pensam No agora. No agora. Só isso. Esse é um grande problema, porque a gente está pensando em um tempo em que a doutrina surge para poder justamente buscar aniquilar, essa é a palavra, mas está muito longe, mas diminuir a ideia materialista do mundo.
Só que na verdade a gente está vivendo um momento ímpar do materialismo, porque além de tudo ele está ainda disfarçado no hoje. Então existe uma ideia, e para tomar um cuidado que eu vou falar, existe uma ideia de que a gente precisa pensar no hoje, no agora, e que o futuro deixa para o futuro. Tá tudo certo, porque o que vai acontecer hoje acontece hoje. Só que a minha vida, ela é futura. E não pensar nisso é condenar a vida futura. Então, às vezes a gente fica só no hoje, porque senão eu vou ficar uma ansiedade danada. Pode começar a ficar ansioso, gente, porque a vida futura, ela vai chegar. Se a gente não pensar na vida futura, a gente vai continuar agindo na vida presente, aumentando o materialista. Porque hoje, eu, Leonardo, o que eu preciso pensar? Só na ideia materialista. Se eu não tiver essa visão de vida futura, só na matéria. Por isso ele fala assim, ó, aquele que se pensa em nada crê. Esse que está pensando dessa forma não crê em nada além. E não estamos falando necessariamente em questão financeira. O materialismo está dizendo que tudo se justifica pela matéria, não por questão financeira. Senão eu falar, eu tenho condição financeira baixa, eu estou livre. Não é disso que estamos falando. Vamos seguindo aqui, né? Porque a sua razão a repele, a ideia do inferno, né? Porque sua razão a repele e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Ou seja, como é um dogma tão irracional, né? Quando a gente para pensar na ideia do inferno, faz tão pouco sentido, porque até hoje não tem como, né? Aliás, a ciência já provou a impossibilidade de se existir. E, inclusive, quando você busca os concílios e você percebe que não estava diretamente no ensinamento de Jesus, mas foi colocado essa ideia. Então, quando você olha, o medo do inferno já não impacta mais a sociedade. Antes, servia de freio. Então, por um bom tempo, quando a gente não tinha condições de pensar, quando o livre pensamento não existia, então nós chegamos ali pelo século 17, 18, nós vamos ter a capacidade de pensar um pouco mais, uma liberdade maior de pensar. O iluminismo trouxe muito isso para nós. Aí começou-se a poder questionar algumas coisas. E o inferno acabou perdendo o sentido, inclusive pelo avanço da ciência, a provar que embaixo da terra não existe o embaixo. E aí não conseguiram se provar outra coisa. E mais do que isso, o inferno acabou sendo a injustiça divina, ao invés da própria justiça, tá? Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. Se desde o começo tivesse buscado guiar os homens pela razão, não haveria tantas pessoas que não acreditam, que são céticos. Quem são céticos? Aqueles que não acreditam no inferno e aqueles que não acreditam em consequências morais. Aqueles que acreditam em consequências morais estão buscando trabalhar tudo, a todo momento, a toda hora. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizem. Então, enquanto a gente está aqui na carne, tudo bem, você pode pensar que assim funciona. Não precisa estar preocupado com isso, que na próxima encarnação resolve, está tudo bem. Mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo. Quando a gente chega na condição da vida espiritual, as coisas voltam a ficar muito claras para nós. Quando os espíritos vêm falar e trazer a sua condição, fica muito claro o arrependimento quanto à ideia que eles tinham dessa vida limitada às experiências materiais. Não programando, projetando ou pensando na vida futura. Pois logo verificará que fez cálculo errado, e então sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. Então a gente desencarna com a ideia de que na próxima existência eu resolvo,
que eu vou protelar, que eu vou atrasar o meu progresso, mas tudo bem, na próxima eu resolvo. Quando a gente desencarna, a gente faz uma revisão do que a gente poderia ter feito. Nós não vamos ter mais a limitação da matéria. Começamos a ver a realidade espiritual e aí nós vamos querer voltar e corrigir. E vamos perceber o cálculo errado que nós fizemos. A maneira equivocada que muitas vezes nós vamos conduzindo a nossa vida. Então, quando eu olho pela razão, quando nós desencarnarmos, olhar a maneira como nós estamos vivendo, pode ser que alguns bons, bem, outros maus, pela visão divina, pela lei de Deus. Isso, por exemplo, eu desencarno, vou olhar o que eu deixei de corrigir e vou querer voltar para corrigir. Porque agora, liberto da carne, eu entendo as consequências morais que me influenciam no plano espiritual. O remorso, a amargura, a tristeza. Existe relato de algum espírito que se reencarnou e falou assim, olha, eu preciso fazer isso, em todo o seu período corporal, na sua reencarnação, ele seguiu exatamente, ou conseguiu concluir tudo do que ele tinha planejado fazer? Conscientemente? Independente, vai. Depende, então, inconscientemente. Conscientemente, aí Deus errou na medida, porque se ele sabe os passos, ele não vai errar, né? Nossa, eu preciso vir para me acertar com a Helena. Helena, eu vou morar com você. É só esse o problema? Eu vou resolver com a Helena. Então, se eu fico sabendo qual é o desajuste central, tá fácil de resolver. Inconsciente, pelos sentimentos, pelas percepções, porque nós vamos sendo meio guiados nesse processo. Eu trouxe até uma questão mais à frente. É possível. Porque às vezes a gente veio para ajustar uma coisa e a gente consegue ajustar aquilo. Então, sim. Vou fazer praticamente a mesma pergunta, Tá. de uma forma um pouco mais curta. Existe relato ou não que alguém eu consegui Sim. seguir o... Se você pegar no Céu e Inferno, por exemplo, lá na segunda parte do livro, os espíritos felizes, lá você vai encontrar alguns relatos de espíritos que vieram com um propósito, cumpriram um propósito e se sentem hoje numa condição de felicidade. Não quer dizer que a felicidade é de pureza, mas felizes por ter avançado e conseguido completar aquela prova. Sim, existe. Vários. É que aí você está olhando isso e pensando assim, bom, ele venceu essa etapa, ele deu um saltão, né? E às vezes era um negocinho assim, né? Ele tinha que dar esse ajustezinho agora, né? Você pega, por exemplo, uma criança, de repente, que desencarna mais cedo. Precisava ajustar alguma coisa naquele período. Não vamos entrar muito em criança, que depois acho que o próximo tópico é criança, ou acho que o próximo. Mas eles precisam ajustar alguma coisinha ali. E ajustou, volta, retorna. Às vezes mais cedo. Não todos os casos de criança é isso, mas pode ser também. Então, tá, sim. Você já está pensando que deu tudo certo. Estou torcendo. Muita coisa que me resolver nessa encarnação aqui, você acha que eu vou conseguir? Eu acho muito difícil isso. Você fala assim. De conseguir uma prova? Porque a gente ainda não tem esse adiantamento aí moral para poder fazer as coisas tudo certinho. Então, mas é assim, ó, é que aí a colocação é assim, ó, a gente vem com planejamento. Não quer dizer que eu cumpri esse planejamento, eu vou sair na condição de espírito superior ou bom. Não estou nem falando de perfeito. Por exemplo, na condição que nós estamos, eu vou brincar na paciência de novo, que é impossível, mas pode ser que a gente veio para desenvolver a paciência, uma virtude. Entre aspas, porque essa é uma das mais difíceis. Eu venho e às vezes eu consigo sair daqui entendendo a paciência e desenvolver ela. Aí você fala assim, bom, que bom, você desenvolveu uma virtude. Melhorou um pouco. Não, mas todo o resto é que às vezes nessa a gente só veio para trabalhar mais aquelas situações, porque todas eu não consigo. Entendeu?
Por isso que a gente vem numa família, numa sociedade, para viver naquela experiência, né? Naquele pedacinho de experiência. Aí a próxima vez reencarna numa outra família, aí vai viver outras coisas lá. Então, nem sempre as nossas provas são grandiosas, porque se elas forem a gente falhar sempre, a gente nunca progride. A gente só aprende quando a gente vai para a prova e passa da prova. Tá? Então pode ser que a prova seja só um negocinho, porque a gente pediu tanto, e aí nessa encarnação falava só um pouquinho, uma provinha só para você conseguir, para dar aquela alegria, né? Aí depois volta de novo. Então pode, entendeu? Pode. Eu acho que é assim a vida. É. Né? Só pra gente não desanimar. É. Chegar lá, você recebe uma medalhinha. É uma estrelinha. Isso. Que é isso? Olha, você conseguiu brigar só 100 vezes. Na outra foi 1000, foi 100. Estrelinha. Parabéns. É isso. Paixão. Eu acho que para todo mundo, durante a vida, acontecem processos, acontecimentos, algumas paradas, que para algumas pessoas ela recebe aquilo como uma correção de vida dali para frente. Outras acham que é apenas o destino e continuam. Isso. Então, quando recebe essas paradas, todos têm essas paradas, e quando acontecem essas paradas, a pessoa deveria corrigir dali para frente. Não que ela não vai errar de novo, ela vai ter outras paradas na frente de novo. Mas são pontos de paradas para correção. Isso. Infelizmente, algumas não enxergam assim. Isso. A gente tem uma dificuldade muito grande. Eu até ia estender um pouco mais, mas ia ser muito mais, pelo que eu já entendi, vai ser muito mais. Quando a gente pega nessa visão que o Paixão trouxe, trabalhando justo nessa ideia aqui também, às vezes a gente pensa em grandes coisas. Essa é uma realidade. A gente pensa em sair dessa encarnação num passo grandioso. E pode ser que alguns espíritos estão nesse passo, que eles vieram com o propósito de dar um grande passo e podem falhar. Então, tá, o espírito, o Isamu veio para dar um passo, mas pode ser que o Isamu falhe. Mas o Júlio, de repente, veio para dar um passo pequenininho e ele consegue. Acontece alguma coisa na vida, porque todo dia a gente está sendo visitado por experiências, nos convidando ao melhor de nós naquela experiência. E aí era um negocinho assim, o Júlio veio e fez. Então faz de conta que o Isamu era um espírito muito mais evoluído e ele não conseguiu cumprir. Ele ficou estacionado, digamos assim. Vamos dizer. E o Júlio ainda era um espírito muito inferior, imperfeito. E ele conseguiu dar um passinho pequeno, mas que para ele foi um avanço. É isso que a gente tem que entender. Por isso que aquela ideia assim, a todo momento eu estou olhando para a situação e tentando fazer o meu melhor. Eu até brinquei esses dias, a gente está tentando acertar, mas na verdade a brincadeira não é tentar acertar. Na condição que a gente está, nós somos espíritos imperfeitos. A brincadeira é tentar não errar. Muda tudo a nossa perspectiva. Porque é imperfeito que somos, nós estamos errando o tempo todo. E a tentativa é errar menos. Porque quando eu faço o papel inverso do que eu sou perfeito e quando eu erro, eu falo, errou, a Rita errou. Não, a Rita deixou de errar um monte de coisa. Ela está errando 1, 2, 3, mas já deixou de errar um monte. E isso dá um fôlego para a gente olhar para a vida e falar assim, tudo bem, se eu errar eu vou buscar corrigir, mas errar faz parte do processo. Porque o que a gente faz é o inverso. Eu errei uma vez, eu me condeno. Ou o outro errou, eu me condeno, eu julgo até o final. E a perspectiva é outra. E como a gente está tudo cada um em um nível de desenvolvimento, é natural que cada um erre mais ou menos. Não é que acerte mais ou menos, erre mais ou menos, que aí muda a balança. A altura do sarrafo não é igual. Não é igual para todo mundo. Mas a ideia do errar menos é importante. Porque senão eu vou olhar a pessoa e falar, pô, mas ela está errando. Não, errando está todo mundo, gente. Está todo mundo errando. Parece um absurdo, mas é uma realidade. Eu posso inverter o jogo da brincadeira de quem está acertando mais quando chega o espírito superior. E o que a gente pode falar também é que ninguém vai embora em branco, quer dizer, não fiz nada.
Mas Coisinha sempre nem que seja intelectual, mas não moral, por exemplo. sim. Sempre a oportunidade vai ter. Aumentar 50% de um é fácil, difícil aumentar 5% desse. Isso. Mas tá valendo. Tá valendo. Um tropeção é um passo, é isso aí. No grau de progresso está difícil. Tá ligado? Porque ter chances, isso é o principal, né? Porque antigamente falava que vai pro inferno, né? Isso é, assim, é desesperador. Total. Né? Quando você repensa nisso, você fica em conflito. E quando você já errou e não tem como você falar assim, não sei, hoje, como que eu vou ter o perdão, né? Então você fica torcendo para não errar. Só que aí a gente erra, vai lá, conversa com alguém, eu vou trazer assim, fica melhor. Esse alguém absolve a gente alguém terreno absolve a gente, assume o papel divino e fala, tá tudo certo, volta a errar. Porque ninguém passa nesse processo do deixar o pecado e muda. Porque se mudar drasticamente, está tudo bem, foi uma boa. Mas nem sempre. Às vezes a gente muda a perspectiva das coisas, né? Não, para mim agora eu virei uma nova pessoa, mas na visão humana. Pela concessão humana. E muitas vezes de aparência. Isso, superficial. Mas às vezes no entendimento limitado dele, ele até tá. Acha que isso tá bom. Tá? É assim que se efetua o progresso. E essa a razão pela qual na Terra os homens são desigualmente adiantados. Então, é pelas experiências que nós vamos tendo os aprendizados, né? Uns já dispõem da experiência que outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. A experiência é pouco a pouco. De cada um, se é de cada um tem liberdade de ação ou livre-arbítrio. De cada um depende acelerar seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Se eu agora olho para esse processo de aprendizado, né? É assim que se efetua o progresso, né? Eu olho no papel da escola. Vamos aproveitar que a escola está barulhenta, agora parou, vamos falar da escola. Eu olho para a escola. Eu preciso passar de ano todo ano? Não, é importante, mas eu preciso? Não preciso. Eu posso demorar 20 anos para sair da escola, não posso? A mãe e o pai quer que saia logo, porque não tem quem aguenta. Vai ser jubilado. Então eu posso demorar? Posso. Por que eu não quero demorar? Porque eu não aguento mais aquilo. Só que para eu passar de ano eu preciso aprender, exceto nessa lei humana nova que passa, né? Mas pelo processo lógico e racional, eu quero aprender, nem se for o mínimo, para poder passar de ano e acabar essa história. Agora, eu preciso passar? Não, você não precisa. O Deus humano é tão bom que se você ainda não fizer, você vai lá, tem um negocinho de 1 ano e meio, que você faz tudo, né, hoje, não tem? Eu esqueci o nome lá. Mas você tem a oportunidade de novo. Então esse é o exemplo, de pouco a pouco nós vamos ganhando conhecimento, passando de ano, né, para poder sair dessa bendita escola. Legal. Buscando o exemplo do judo, você disse que criou uma dúvida. Você disse que ao encarnar a pessoa vier com mais consciência uma da outra, Deus estaria falhando nessa passagem. Não, se tivesse consciência total do que tem que fazer. Do que eu tenho que fazer, por exemplo. Não parcial. Ele falou assim, por exemplo, olha, você vai lá e você precisa... Dá um exemplo que você pensou aí. Ou você não pensou em nenhum? Você precisa desenvolver a paciência que seja. Bom, tá fácil. Porque se eu desenvolver... Essa consciência, nós sabemos que uns têm mais do que o outro. Isso seria a falha ou uma gratidão ou algo de Deus? Sim. Ou na verdade o próprio Espírito teria uma conquista
E pela conquista ele vai tendo maiores percepções. Tá? Então essa é a realidade do negócio, né? Tanto que, qual é o grande ponto, né? O corpo, a gente não percebe isso, né? Mas o corpo limita a gente do plano espiritual. Mas uma das funções do corpo também é deixar a gente cada vez mais perceptível nas coisas espirituais. Porque a todo tempo, eu não sei, eu vou falar um negócio, essa semana, me deu um desespero de estar no corpo, rapaz, de sentir as faculdades todas abafadas, de não conseguir. Então a gente pensa assim, essa vontade de perceber mais, captar mais o plano espiritual, vai trabalhando as sensações e, por consequência, quando a gente deixar o corpo físico, nós também não temos percepção do todo, porque é a condição moral nossa. Mas o corpo vai servindo para que a gente possa buscar expandir um pouco mais essas percepções também. Se a gente parar para perceber, é um sufocamento estar no corpo. Está numa parede, não conseguir ver limite, aonde não tem limite. Essa semana eu entrei meio em choque com isso, confesso. Tá, então esse é o ponto, a gente vai ganhando... Nós temos limitação em vontade, desejo de fazer algo e não conseguir. Exato. Esse sufocamento que você está falando não seria como quando a gente sonha com alguma coisa, e a gente fica meio limitado, mas que tem que fazer alguma coisa? É mais ou menos isso, mas é de perceber que a gente tem uma liberdade espiritual tão grande, então tão preso e amarrado a uma matéria, que é isso mesmo. E temos que viver essa experiência, porque se eu abreviar, quer dizer, eu estou de novo mais preso na matéria ainda, né? Então o espírito que é tão liberto, preso numa experiência material, para quê? Para aprender. Então aí você volta e fala, como que eu vou aprender nesse negócio aqui? Como que eu vou aprender a dominar a matéria? Tem que ter aula com você todo dia. Comigo não, senão dá desespero também. Então, eu tô com... Saber que você é limitado. Total, né? Total. Isso aqui depende. Muito. Não é uma experiência necessária? Total. Então, a partir do momento que quando eu descobri isso, para mim foi um alívio. Eu não me senti amarrada. Estou sendo bem sincera, porque eu estou aprendendo, estou engatinhando, como eu sempre falo. Mas para mim foi um alívio, porque eu tenho a oportunidade de resgatar aquilo que eu fiz conscientemente nesta vida, que eu olho para trás, eu estou tendo a oportunidade de resgatar. Mas com as faculdades abafadas, entendeu? Eu sei, e é assim mesmo. Não, é assim. É isso. É assim que se efetua o progresso. É isso aí, ó. Desse jeito. Porque tinha coisa que eu achava que eu estava certa, bate-boca, às vezes com minha mãe, com a minha irmã, alguma coisa assim, e hoje eu vejo que eu estava errada. Às vezes um diálogo com Deus, né? Oh Deus, né? Às vezes Deus estava errado no nosso diálogo, né? Então eu acho que a oportunidade é muito rica. Muito. Não, muito. Não é? E aí essa percepção que ele coloca aqui no finalzinho, de cada um depende acelerar o seu próprio progresso ou retardar, ou seja, depende da gente, do nosso comportamento, né? Para que... As descobertas, eu acho, né? E para mim foi uma descoberta. É uma descoberta, mas se eu não modifico o meu comportamento moral, por exemplo, aí é pior, porque aí eu aprendi, descobri e agora eu estou em falta com aquilo. Quando você descobre, você erra, você acaba, né, pisando no seu próprio calo, né? Então eu trouxe para nós, só para a gente lembrar, lá na questão 115, Deus criou todos dos espíritos, um teria sido criado bons e outros maus? Houve criação diferente ou todo mundo foi criado da mesma forma, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, vamos lembrar disso. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-lo. Esclarecer, ganhar conhecimento pela experiência, né? E de o fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-lo de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade,
passando pelas provas que Deus lhe impõe, então desde a pequenina até das maiores, né? Os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então nós estamos presos na matéria. Eu preciso adquirir o conhecimento dessa experiência. Tá? Uns aceitam submissos, então falou que pode acelerar ou retardar o progresso, depende de cada um. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao destino final. Outros só a suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então essa questão explica muito bem para nós qual é a nossa postura para a gente acelerar ou retardar o nosso progresso. A gente aceita a condição e aprende com aquela experiência, ou murmura, reclama, não busca aprendizado e aí a gente retarda mais ainda. Porque toda vez que eu for contrário, eu não aprendi aquilo. É nesses momentos de intenso o espírito não queira evoluir, que ele recebe a bondade de não ter o livre-arbítrio? Não. Ele tem liberdade de não querer ir, por exemplo. E aí as situações vão se modificando. Às vezes ele vai olhar... Nunca é tirado dele? Não. Quanto mais conhecimento se tem, tanto intelectual quanto moral, quanto mais conhecimento se tem, mais liberdade se tem de escolhas. Quanto menos liberdade. Uma criança, por exemplo, ela nasceu agora. Ela tem liberdade de ação? Vamos mudar livre-arbítrio para liberdade de ação. Tem, limitada. Depois os pais vão guiando ela para algumas coisas, mas mesmo assim ela tem algumas escolhas. Conforme ela vai avançando, vai tendo mais liberdade de ação. Esse é o caminho. Dependendo dos pais, né? Tem uns que prendem, tem uns que soltam tudo mal. Mas o caminho normal é esse, né? Do processo, né? Tá. Porque cada vez que a gente vem para uma experiência, a gente não esquece o que a gente já aprendeu. Então, a necessidade é a gente passar desse estágio. E se a gente não passa, as situações vão se modificando. Pode ficar mais difícil. Até o momento que ele vai explicar, até o momento que a gente pensa, poxa, mas isso que eu estou vivenciando, por exemplo, nós espíritos aqui, vamos dizer que todo mundo aqui está nesse processo que o Paixão trouxe, não quer evoluir. Nós já aprendemos sobre a lei, como funciona. Então agora eu preciso evoluir? Nós precisamos evoluir? Não precisamos, podemos ficar. Só que nós vamos sofrer cada vez mais. Vai chegar uma hora que eu falo, pelo amor de Deus, eu vou estudar essa matéria na escola porque eu não aguento mais a quinta série. É isso aí. Entendeu? Tá? Não precisa, mas deveria. É. O não precisa é muito forte, né? Que parece que a gente vai ficar lá para sempre jogado, né? Mas não é só para... Então as ideias inatas, né? Que a gente vem com algumas ideias, que é o que o Júlio trouxe, o próprio Paixão trouxe, né? Então na questão 218, ó, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e do conhecimento que adquiriu na existência anterior? Aí os espíritos vão dizer para Kardec, guarda uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas, ideias que já vêm junto com a gente. Aí Kardec perguntou, então, não é uma invenção, né, essa teoria das ideias inatas? Os espíritos dizem não. Por que não é? Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Porque senão, como que faz? O que eu aprendi de conhecimento intelectual e moral, na próxima existência eu não tenho de novo, tem que começar tudo de novo, né? Liberto da matéria, ou seja, depois que a gente faz a passagem, né, morre, o espírito sempre tem esses conhecimentos presentes. E encarnado, eu não tenho acesso a todos esses conhecimentos. Mas quando eu desencarnar, essa matéria que impede eu de perceber o plano espiritual, eu vou retomar o conhecimento que eu já tinha, como espírito. Quem abafa isso é o corpo material.
Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Então, se eu fizer com vocês uma experiência de nós fecharmos nossos olhos e ficar meia hora pensando na nossa vida, cada um no seu mundo, e buscando as maiores dificuldades que a gente tem, e os maiores prazeres que a gente tem, nós vamos chegar justamente no ponto que a gente tem que trabalhar. No fundo, todo mundo já sabe. É aquilo que a gente menos quer. Porque a gente tem dentro de nós já esse ponto, que é onde a gente falhou, que é onde a gente tem dificuldade. Então não é claro, não é consciente, mas a gente tem uma ideia vaga do que nós vamos fazer para poder progredir. Então a intuição é o que serve de auxílio ao progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente em cada nova existência. O ponto de partida para o espírito é aquele em que na existência anterior ele ficou. Então, se nós aprendemos até aqui, na próxima existência eu parto daqui para frente. Não tenho por que eu voltar para aprender o que eu já aprendi, desde que eu tenha aprendido. Léo, aí que eu fico meio assim, meio sei lá que jeito. Tipo, por exemplo, nessa existência eu sou a Márcia. Na próxima existência eu vou ser uma outra pessoa e vou nascer com problemas tipo mental, com retardo, alguma coisa assim. Eu não vou estar consciente como pessoa física, vamos falar. Em que momento, de que forma que essa pessoa que tem essa dificuldade, ela vai aprimorar? Problema físico, a tua dúvida? Tipo assim, tem um retardo mental. Com algum impeditivo. Isso, tá. De pensar, né? Tá. Que é de intelectual, vamos dizer. Vamos voltar um pouquinho antes. No plano espiritual ainda, antes de voltar. Aonde está a consciência daquilo que nós temos por fazer? Dos nossos erros, vamos dizer assim. Quem pensa? O espírito. Numa situação como essa, ou numa situação onde a pessoa encarna e tem uma vida física normal, quem está trabalhando é o corpo? É o espírito. O corpo ele é só um instrumento. Nesse caso, o instrumento é pior. Não está amolado. É um desafio. Mas o processo é o espírito. Todo o aprendizado está ali. Então, Inclusive para valorizar um corpo natural. É o que eu falei para nós. Nós temos tudo isso, um corpo funcionando e não fazemos o que tem que fazer. Então, mas aí que eu fico meio assim, tipo, a pessoa ela não tem condição de pensar intelectualmente. Não tem condição de expressar o pensamento. Mas assim, de atitudes, por exemplo, atitudes em relação aqui no planeta, vamos dizer, né, encarnado. Ela não tem como tomar uma atitude. Com quem vai ser o trabalho maior dela? Com ela. Com os desafios, oportunidades perdidas. Ela escolheu passar por isso. Ou ela escolheu, ou teve uma situação que a levou a isso. Né? Então a gente tem, dentro da doutrina, diversos casos, fora da doutrina também, mas dentro da doutrina tem um muito conhecido que é o famoso Jerônimo Mendonça, que ele veio no estado normal e depois ele passa a ter problemas sérios de saúde, eu não lembro muito bem a doença que ele teve, e ele vai acabar numa cama. O que? Degeneração, isso. Ele vai acabar numa cama. E cego. E se você conversa com as pessoas que conviveram com ele, vai dizer que ele era a pessoa mais de bem da vida que já viram. Sem poder andar e sem poder ver, enxergar. E eu tenho minhas dúvidas, paralisia total. E eu tenho lá minhas dúvidas, se nesse caso, o absurdo, é pior nascer com essa dificuldade ou chegar a essa dificuldade.
Porque a consciência de poder agir e ir parando é diferente de eu já estar parado. Só que aí você olha o que ele fez enquanto nessa situação. Ele ia fazer palestra, tinha uma Kombi, levava na maca, descia a maca, punha ele em pé, ele falava, só falava, e daqui, de lá, ativo, escreveu livro, ditava livro, escrevia um livro. E aí você olha e você percebe o que nós somos capazes de fazer. Você fala assim, meu Deus, um homem desse jeito, fazendo isso, se ele estivesse andando, ele fazia o quê? Só que aí eu lembro que eu ando. E eu estou falando isso que é um pensamento meu, direto isso. Todo dia eu penso isso. Eu ando. Eu tenho liberdade. Conforme a música diz, nós usamos 10% do cérebro. Ou seja, a gente não só usa só 10% do cérebro, mas como talvez só 10% de nossas capacidades físicas. Exato. O livro dele que chama Asas da Liberdade. Asas da Liberdade. Você já leu? Já não é muito tempo. Léo, pela colocação que você fez do 218, então a expiação de prova entre espíritos só se conclui quando existe o perdão mútuo? Não. Eu e você temos um desentendimento. Aí ganhamos aqui, vamos brigar aqui. Então, entre espíritos, entre dois espíritos, só existe o encerramento da prova de expiação entre eles, com mútuo perdão entre eles. E se houver só o perdão de um lado, eu te perdoo. Aí você fala assim, o problema é teu, eu estou seguindo, não tenho mais nada com você. Se você quiser viver uma experiência comigo, eu topo. Mas se você não quiser, paciência. Obrigado, não tenho mais nada com você. E quero te ajudar, inclusive. Você viu como muda? Porque senão eu estou amarrado no teu tempo. E aí, de novo, eu não estou atrelado à justiça divina. Porque por justiça divina, eu... existe aquele que vai perseguir o outro. Vai. Mas aí, até a gente estava conversando sobre isso, né? Mas moralmente, vamos dizer que eu desatrelei de você, te perdoei. Agora eu preciso trabalhar minhas virtudes. Então vamos supor que eu vou trabalhando, melhoro. Você não está mais na mesma sintonia que eu. Você pode até influenciar, tentar prejudicar, mas não afeta tanto, porque a gente já está... esse é o caminho. Tanto que às vezes você tem numa reunião mediúnica, espírito que vem e fala, hoje vocês estão aí, mas ontem vocês estavam aqui com a gente. Às vezes não é só tipo assim, o meu problema é com você. Às vezes é assim, viu, mas um tempinho atrás estava aqui fazendo mal igual a gente. Então a gente melhora um pouquinho, cria uma condição diferente. Porque senão a gente estaria atrelado às situações. Então eu vou sofrer influência? Vou. Mas se eu buscar os bons espíritos, a energia do boa, positiva, sobrepõe a do mal sempre. Tá. Ainda bem. Ainda bem. Aí ele perguntou, a grande conexão deve então haver entre as duas existências consecutivas? Então, será que tem muita conexão entre a vida atual nossa e a vida anterior nossa? Será que está tudo conectado no sentido de ser uma sequência? Será que é 100% conectado? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhais. Dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido. Então nós falamos da história do Max, do mendigo Max, lembra? A história estava conectada? Estava, mas não tão bem quanto a gente poderia imaginar, porque ele que era o dono de tudo, ele estava numa situação totalmente diferente. Ele estava vivendo na mesma localidade, nas situações totalmente opostas. Então estava totalmente conectado? Totalmente não. Então ele fala no plano espiritual, olhando as situações, vendo que nós erramos, como espírito nós podemos, não quer dizer que vai, ter progredido um pouquinho nas ideias, certo? Então a gente vai em outras situações para colocar aquilo em prova. E aí então Kardec perguntou, as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Na erraticidade é no plano espiritual.
quando ainda o espírito tem que reencarnar. Ele não é espírito puro, ele fica no plano espiritual, deram o nome de erraticidade, certo? Então as ideias dos espíritos se modificam no plano espiritual muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Então a gente desencarna e a gente ainda vai ficar muito apegado à ideia material. Conforme a gente vai entendendo a nossa condição, vai abrindo mão um pouco dessa ideia tão apegada às questões materiais, vai se desmaterializando, nós vamos podendo transformar um pouquinho mais as ideias, que a gente passa a perceber as ideias do plano espiritual. Enquanto eu não desmaterializo um pouco os pensamentos, eu ainda estou apegado às questões do mundo material. Às vezes o espírito nem percebeu que desencarnou, por exemplo. Como que ele vai melhorar se ele nem percebeu que desencarnou? Aí ele continua aqui, ó. Pode este, algumas vezes, permanecendo longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Pode ser que eu desencarne e eu não vou conseguir entender que eu desencarnei, ou que eu desencarnei e eu não consigo perceber o que eu fiz de errado. Só com o tempo, vai passando o tempo, vai clareando um pouquinho as ideias, eu vou percebendo as coisas e consigo identificar aonde eu errei, aonde eu poderia ter ajustado e não ajustei. Tá bom? Então Kardec coloca uma observação nessa pergunta, ó. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Quem está numa condição ruim espiritualmente, nós estamos em uma condição boa? É. É melhor do que eu. A resposta era essa, mas não. A posição é boa perante aqueles que estão pior. Mas se nós olharmos para frente, naquela escalinha bendita, nós estamos em condição bem ruim. E se a gente pudesse trocar, mudaríamos agora, né? Se vier um convite agora, ó, vai em casa, despede de todo mundo e vamos subir para espírito puro. Quem fica aqui? Beijo, tchau. Eu não sei nem se é um beijo. Eu vou ligar para ir mais rápido para não perder, né? Mas não dá aquela sensação, nossa, mas eu sou tipo uma funcionária, eu vou chegar a presidente, eu não sei. Né? Ah, mas se vem um convite de cima, eu chego com a credencial. Em preces conversamos, é isso? Não sei. Por isso que é impossível isso, que a gente ir embora, né? Então, É um tiro no escuro. Chega lá, vai cobrar muito mais. Chega lá e falar brincadeira, né? Volta, porque não é isso. Cheguei aqui, não era nada, você prometeu, mas Por isso que por isso que a gente vai adquirindo isso, né? Não é dado, né? Então é preferível estar. Exato. Mas o homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Possível. Tem situação que não dá para fazer, por exemplo. Nessa situação não tem como. Aquele que se acha persuadido de que suas tribulações da vida terrena são consequências das suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. Se eu olho para as minhas condições hoje, pelas dificuldades que eu vivo, e eu entendo que isso é responsabilidade total minha, que é pela condição que eu estou ainda, é o que ele está falando aqui agora. Então, se eu já ganhei consciência das consequências morais da vida que eu estou vivendo, é em decorrência do que eu tenho praticado, se realmente eu acredito nisso, eu começo a buscar melhorar agora.
Porque a vida futura é a consequência do presente. Então, quem é melhor, o inferno ou as consequências morais? As consequências deveriam fazer a gente olhar para nós e buscar melhorar agora. Por isso que eu falo que o Espiritismo é libertador. Porque ele te dá chance sempre. Ele não te condena. E não te condena. Não fala, você pecou, você fica aqui de joelho, rezando não sei quanto, entendeu? Isso aí. E isso é libertador, porque ele vai dar sempre uma chance. E nos convida a todo momento a melhor. Exatamente. Isso. Ele abre as portas toda hora. Você fecha, ele vai abrir de novo. Exato. Vamos de novo. É assim. Pelo menos eu enxergo dessa forma. É isso aí. Foi muito bom discutir. E é isso aí mesmo. E essa ideia o desviará mais da senda do mal. Essa ideia que nós estamos trabalhando no Espiritismo. Do que a do fogo eterno em que não se acredita. Ou seja, o medo não leva a gente a lugar nenhum, né? Aliás, o medo é a maior paralisia que existe para o espírito. Por isso que quando você pega um espírito desencarnado tentando atrapalhar um pouco o progresso do outro, aonde que ele estimula? O bendito medo. Aí por medo a gente vai paralisando, paralisa. Passa uma vida paralisado. Certo? Então vamos para 196, ó. Não podendo o espírito aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, já que a gente reconhece que é preciso passar pelas tribulações para a gente melhorar, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Quer dizer que a vida material pode ser comparada a um filtro, aonde a gente tem que ficar passando nesse filtro, para de pouco a pouco a gente ir se depurando e alcançando então a perfeição? Certo? É isso que ele está perguntando. Então ele responde assim: é exatamente isso, ou seja, a vida corpórea é esse instrumento de depuração do espírito. Ele, o espírito, ou nós, né? Eles se melhoram nessas provas, nas provas da vida, nas situações da vida, pequenininha ou grande, tá? Em qualquer provação que a gente está. Então o espírito melhora nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Tranquilo, né? Vamos voltar no texto, ó. Como que a gente melhora nas provas? É as provas que faz a gente progredir. Mas não adianta eu passar de qualquer jeito, tem uma forma de eu passar. Eu já não posso murmurar, eu tenho que aceitar. Evitando o mal e praticando o bem. Tentando errar o menos possível, porque errar a gente erra, lembra? E buscando praticar o bem. E aí cada um está numa condição de praticar o bem. Às vezes o bem para um é uma coisa, para o outro é outra. Então, na consciência que eu já tenho, como eu estou aplicando o bem ali. Então, nós não estamos falando assim, olha, lá em casa eu vou praticar o bem. Olha, lá no centro eu vou praticar o bem. Olha, lá não sei aonde. Não, em qualquer lugar, como que eu vou avançar? Como que é esse filtro? Eu vou evitar fazer o mal e praticar o bem. É E. Certo? Juro. Passar por uma prova a gente considera o 10 o melhor. Tirei 9, passei. Você aprendeu a lição daquela prova? Ficou um pedacinho para trás. 9 é como se considera assim. Mas olha como que funciona a justiça divina. Você tinha 10 questões, aí você acertou 9.
ficou uma, certo? Então agora eu vou fazer diferente com você. Agora, filho, eu preciso que você aprenda toda a lição. Agora eu vou te dar uma prova que aquela questão que você não acertou, eu vou dividir ela em 10 de novo e te dou. Aí você acertou 9, tá tudo bem. Quer dizer, você acertou 90% daquele 1 que você não tinha. Então eu vou te dividir de novo. Ah, essa prova aqui, essa tarefa deu certo. Aprendeu. Porque não é a média, é o aprender. Fazer uma pergunta, praticamente a resposta vai ser a mesma. Na seguinte situação. Na questão da paciência, como é o exemplo nosso maior. Um enorme exemplo que muitas pessoas precisam ter, né? Cara, vim aqui e tal, aprendi, adquiri uma base de experiência, tenho uma experiência para conseguir ter paciência com todo mundo, com exceto uma pessoa. O todo mundo já é positivo, porque antes você não tinha com todo mundo. Você passou pelo aprendizado com aquelas pessoas. Você não aprendeu a ter a paciência com todo mundo, você aprendeu parcial. Antes você não tinha nem parcial. Agora você desenvolveu ela parcial. Por isso que uma só existência, ela não vai te dar essa condição. Ganha uma estrela. Entendeu? Aí você ganha uma nova oportunidade para trabalhar isso aí. Sempre isso. Sempre. Quem chamou? Paixão? Mas um espírito como eu, por exemplo, eu conseguiria vivenciar, passar pelo mal, vivenciando só o bem. Kardec falou, olha, tem espírito que sempre escolheu o caminho do bem. Ele precisa mesmo assim reencarnar várias vezes? Precisa, porque assim, que nem hoje, o que eu entendo como bem, não é um bem que Jesus entende como bem. Então o meu estado de consciência permite eu fazer isso aqui e acertar tudo. Vamos supor. Agora, olha, vamos ver o seguinte, agora eu vou te colocar numa outra situação, vai dificultar um pouquinho mais, quero ver se nessa você também consegue. E você vai ganhando experiência, então você precisa reencarnar. Você pode sempre acertar, vamos dizer assim? Poderia. Isso. Pela média, 9,5 volta mais uma vez. Não, mas na Terra, né? Você já aprendeu, vamos para outro lugar um pouquinho melhor, né? Então, ele falou, né? Evitando o mal e praticando o bem. Nessa questão, Kardec falou assim, para agradar a Deus, para a gente estar alinhado com a lei divina, né, na questão 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal, que é o que está falando lá, é evitar o mal. Já não estaria muito bom? Falou, mas eu não errei nada, foi um homem bom, rapaz, não errou com ninguém, mas não fez nada de bom também. Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças. A minha força é uma, a de cada um de vocês é outra. Por isso que eu não posso ficar me balizando no que o outro está fazendo. É no limite das minhas forças, o máximo que eu puder. Cada um tem uma condição, uma consciência, um entendimento, uma possibilidade. E acho que já vem com um propósito. Sim. E esse propósito é de cada um. Cada um tem o seu. E você tem que cumprir na nota 10 com esse propósito. Sem olhar o vizinho, porque cada um é um. Isso. Mas no limite, se você quiser sair com 10, é no limite do que você puder. Que a gente ainda não tem condição. Não. Mas ele está dando a receita, se você quiser, é no limite. Em todo lugar, a toda hora, em todo momento, em toda situação. No limite. Que a gente ainda não consegue. Não, né? Então, no limite de suas forças, porquanto, aqui é um problema, responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, se aqui eu poderia ter feito bem, eu não fiz, e pelo eu não ter feito bem, alguém agiu mal e fez o mal, eu pago junto.
Se eu tenho oportunidade de falar sobre a imortalidade da alma, eu não falo. E se alguém falar sobre materialismo e convencer o outro, eu vou pagar pelo convencimento do outro. E se o materialismo fala que só a felicidade é só aqui na matéria, a pessoa é infeliz e não tem mais medo porque não tem na cabeça dele, não tem uma nova oportunidade, ele quiser abreviar a vida, o bem que eu deixei de fazer ocasionou um mal maior e eu vou pagar por isso junto. É a condenação por omissão. Orgulho. Pode ser o orgulho, pode ser a própria timidez, que na verdade por trás da timidez há várias outras questões, mas a não ação é um problema sério. Sério. Se perguntar, por que não ação? Por que eu quis ficar quieto? Isso. Aí você vai chegar sempre no orgulho e egoísmo. Então a gente estava... Então, olha que interessante, ó. Eu coloquei de uma outra corzinha aí. A gente estava participando de um trabalho mediúnico e aqui a gente entende a importância do trabalho mediúnico na questão do aprendizado. Então a gente veio de uma questão que fala que a gente tem que não fazer o mal e fazer o bem. No meio da conversa, o dialogador traz algumas questões, né? Quem estava dialogando com o médium, com o espírito, e começa a perguntar, o espírito vai trazer sobre a vida. Então, em um determinado momento a conversa ia para um lado, o dialogador trouxe três questionamentos para o espírito: sobre trabalho, sobre família e sobre religião. E o espírito estava ali meio descontente, mas tudo bem. No trabalho ele diz que se sentia um pouco oprimido, ele era um operário, enfim. Como religião, ele disse que ele não tinha muito tempo para ir para a religião, uma vida corrida, não teve muito tempo. Quer dizer, no trabalho não se dedicou. Na religião ele não tinha tempo. E aí foi perguntado sobre a família. E aí ele disse que ele não dava muita atenção para a família também não. E naquele momento, o dialogador perguntou para ele: mas você não pensou em nada disso antes? E ele falou assim: estou começando a pensar nisso agora. Já fazia um longo tempo, eu não vou lembrar quanto tempo que ele já tinha desencarnado. Então, aqui a gente começa a perceber como uma escuta atenta ao plano espiritual nos ensina aquilo que a doutrina está nos ensinando também. E aí no finalzinho, o dialogador falou assim: você teria alguma alguma mensagem final para deixar para a gente, para que a gente possa aprender com o teu caso? Porque Kardec fazia isso, né? O que você pode trazer para a gente aprender com o teu caso? E ele trouxe exatamente essa frase, ó: o que fazemos de bom pesa muito, mas o que deixamos de fazer pesa mais ainda. Um espírito que ainda não tinha programação reencarnatória nenhuma percebida. Então, às vezes a gente está na reunião mediúnica, ali acabou aquele diálogo, mas se a gente não buscar um pouco mais, a gente não percebe o que o mediúnico oferece para a gente. E eu saí com essa mensagem de lá, tanto que acabou, peguei o celular, marquei essa mensagem me gravou. E aí quando eu estava trazendo o estudo, estava justamente essa parte. Eu falei: bom, tem que trazer essa mensagem, né? Certo? Pode fazer. Muitas vezes a gente tem a incógnita de quem a gente vai ajudar, né? Porque muitas vezes a gente tem uma situação que no mesmo dia, a gente tem duas pessoas, grupo de pessoas, né? Uma pessoa ou um coletivo de pessoas, né? Para ajudar. Os caras, eu ajudei esse lado aqui, porém, quando eu fui ajudar esse daqui, eu desagradei de alguma maneira esse outro lado aqui. E daí? Você fez desse lado que você ajudou, você fez o bem? Fiz o bem. Se o outro lado está reclamando. Não. O bem é o bem aonde for.
perante a visão humana. A pergunta é, por que você ajudou, por que você ajudou o A e não ajudou o B? Olha, muitas vezes vai por questão de afinidade, entendeu? Basicamente a palavra mais acertada seria essa daí. Isso. Aí a gente... Simplesmente esteja até mais fácil ajudar aqui do que ali. Esse é o caminho, a gente vai buscando, e de fato é isso, a gente busca aquilo que a gente tem uma sintonia maior. Só que o bem, ele não está ligado exatamente à sintonia. Então por isso que eu falei assim, ó, a gente tem um costume de achar que a ideia, vou trazer bom samaritano, ajuda quem? A parábola do bom samaritano. Jesus deixa muito claro, e essa é a realidade. Quem está mais perto da gente agora? O que é que ele está dizendo? Agora, nesse horário, 8h45, quem eu posso ajudar agora? Se eu precisar ajudar, são vocês. E vocês a mim, a nós. Não adianta agora eu querer sair daqui e estar pensando lá na minha casa. Não tem o que eu fazer lá agora. Quando eu chegar lá, eu tenho que tentar ajudar o que está lá. Só que o mundo moderno nos conecta um tanto quanto mais fora do local que a gente está, e faz parte desse processo. Por quê? Porque a gente está aprendendo a lidar com multipontos. O espírito, lembra que o pensamento do espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo, mas desde que ele seja um espírito mais elevado. Tanto que Jesus irradia para um monte de local. Tanto que um espírito pode comunicar 2, 3, 4 comunicações ao mesmo tempo. O pensamento dele se irradia para diversos locais. É um foco de luz. Então hoje a gente tomar um cuidado, porque esse monte de interação prejudica, mas ao mesmo tempo está nos exercitando uma tarefa a mais, que hoje prejudica, porque a gente está buscando desenvolver. Então o próximo mais próximo é o mais próximo. Quem está mais próximo da gente? Aí você responde, o outro lado é porque eu não tenho tanta sintonia. Então aí se está um problema, desenvolver essa sintonia. Que pode ser que tenha dificuldades porque é mais trabalhoso. Entendeu? Por isso que falar amar ao próximo como a ti mesmo. O próximo é quem está Perto. literalmente. Né? Exatamente. Quem está ali, naquela situação. Certo? E aí ele continua a resposta. Mas é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atingem, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, a finalidade para que tendem. Nós tendemos para a perfeição, buscarmos nos purificar, mas ele coloca, depende do que? Conforme os esforços que nós empregamos. A evolução é um processo automático? Não, não é. Depende do nosso esforço naquilo, senão a gente não aprende, tá? Então, quando nós estudamos lá atrás, como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de se depurar? Então, eu vou desencarnar, eu não cheguei a um estado de pureza ainda. Como que eu vou me depurar? Aí ele tinha falado para nós, sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, uma nova experiência na carne. Então a matéria, a carne, passa a ser esse funil nosso, que está nos depurando, tá? E também estudamos essa questão, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? O paixão. Ele que falou. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, obrigatoriamente, nós precisamos reencarnar e nós precisamos aprender aquela experiência e sair daquela experiência pelo trabalho. É o que ele está colocando para nós. E é uma fadiga, não é um trabalho mais ou menos.
É qualquer ocupação útil no máximo, no limite das nossas forças. Então você escolheu bem, está tudo bem, mas no limite das tuas forças. Você está escolhendo certo, mas no limite das suas forças. E aí uma perguntinha. O trabalho ele não é no sentido de emprego, o trabalho, né? É o trabalho individual das pessoas que estão envolvidas. Por emprego se constitui qualquer ocupação útil. Qualquer atividade que lhe for útil. O trabalho material é uma ocupação útil? É uma das. Ajudar uma pessoa que seja intelectualmente é uma ocupação útil? É. Materialmente? É. Moral. Qualquer ocupação útil. Quando você está sendo útil. Então sempre que a gente não está sendo útil, a gente não está trabalhando. Por isso é trabalhar o espírito. Tá? Politicamente, se for isso. Se for isso. A questão 96A é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore. Então Kardec está querendo finalizar com certeza. Ou é o espírito que influi sobre o corpo? Será que o corpo tem algum poder de transformar o espírito? Vamos lá em Jerônimo Mendonça, o corpo inerte. É pela questão dele estar inerte que ele se transformou, que ele se transforma como espírito, ou pela vontade dele? Porque tem gente que tem o corpo totalmente normal, tranquilo, e não progride. Sentado assim, televisão. Estava conversando. Pensar bem para mudar a história, para não cair na história, que não pode cair na história. Estava conversando e me perguntaram assim: Léo, eu não sei muito bem como caminhar daqui para frente. A gente aprende, mas eu não sei muito bem como caminhar daqui para frente, né? O que fazer, como pôr em prática. E aí eu falei: olha, a gente não tem que esperar o próximo passo. Qual é o outro passo além do estudo? O outro passo é o dia a dia. São todas as situações que vão vindo. Mas o que a gente não percebe e que a gente precisa trabalhar isso, e é lógico um certo equilíbrio, porque o desgaste excessivo também faz mal, mas é o seguinte: se eu já durmo 5 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas por dia, 10 horas por dia é um absurdo dormir, gente. Mas tem gente que precisa. Mas vamos supor que a gente durma 10 horas por dia. Sobra 14 horas. Nós precisamos ter isso em mente, gente. Isso é importante. Vamos supor que a gente durma 10 horas e trabalhe 8 horas por dia. São 18 horas. Das 24 horas, sobrou 6. O que a gente está fazendo em 6 horas? Só que a gente não dorme 10 horas. Se a gente dormir 8, sobrou 8 horas. Então a gente precisa tomar um olhar atento para a vida, porque a gente desperdiça muita oportunidade de trabalho útil. E a gente perde muito tempo em besteira no mundo. Então é preciso olhar para isso, tá? Então, o que está perguntando, o corpo influencia? Não, quem influencia é o espírito. Porque às vezes a gente fica muito acomodado nas questões do dia a dia. Ah, mas eu não consigo mais isso. Não, o não consigo é o espírito, não somos nós. É a nossa vontade de fazer, de querer fazer. Às vezes a gente ouve assim, né? Ah, mas eu não gosto de tal coisa, mas a vida não é fazer o que gosta. Porque fazer o que gosta está aqui, tá nesse exemplo aqui, ó, eu ajudo quem é mais próximo. E às vezes a gente está no gostar há 10 encarnações. A verdade é fazer o que você não gosta. A maturidade vem em fazer e aprender a fazer aquilo que a gente não gosta. Porque o que a gente gosta está fácil. Eu não preciso mais aprender o que eu já gosto, eu já sei.
Então eu preciso desenvolver, aprender um pouquinho mais. Não, mentira, você está enrolando no que você gosta. Tem que aprender a costurar. É um desafio, não é? Então é o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Aqui resumiu a resposta. O espírito é tudo. Quem é o agente responsável por toda a depuração nossa? É o espírito. Somos nós em essência, não é o corpo, certo? Teu corpo é simples veste, que apodrece. Eis tudo. Eu posso trabalhar para algo que é eterno, que é imortal, que vai existir sempre, e eu posso trabalhar para algo que daqui a pouquinho estraga. Eu posso escolher isso. Para quem eu vou dar mais atenção? Eu vou gastar mais recurso para aqueles que já têm sentimentos para comigo, ou eu vou gastar recurso com aqueles que eu não tenho sentimento nenhum ainda? Um exemplo, alguém que está passando do outro lado da rua que eu nunca vi. Eu vou lá, espera um pouquinho, e vou gastar 1 hora conversando com ele, ou eu vou aproveitar quem está próximo para conversar, para desenvolver. Porque é um sentimento que já vai seguir. O espírito e o corpo é isso. Alguém tem dúvida que o corpo vai acabar? É visível, né? É visível, racional, é lógico, é tudo. Só que para o espírito a gente não cuida, que eu estou falando, o teu espírito é tudo, tudo. O espírito entra dentro de um carro, a gente está preocupado com o carro, mas não com o espírito. Quem decide a velocidade é o espírito, que é o motorista. Quem decide a estrada é o espírito. Tem gente que fala assim, não, nós chegamos atrasados porque o carro pegou um caminho totalmente diferente. Não! Nos estudos de liderança e chefia, você aprende que tem que conquistar aquele que não é teu amigo já é seu. Mas ele vai seguir para frente, se eu não desenvolvo aquela relação. Concordo? Porque eu não sei se o outro vai ser algo que vai caminhar junto. Às vezes pode ser alguém que não é. Então eu tenho um amigo, nessa ideia, eu abandono ele para cuidar de algo que talvez nem aconteça, por exemplo. Não estou falando da relação em si, estou falando da ideia do corpo, que é algo que vai acabar. A gente já tem a certeza que ele vai acabar. E o espírito a gente tem certeza que não. Não é abandonar, é tê-lo. É tê-lo. Conquistar o outro. Eu posso conquistar a melhor performance do meu corpo? Posso, desde que eu não abandone o espírito. Aliás, é até bom se você conseguir buscar a maior performance do corpo, muito melhor, porque o espírito vai ter como agir muito mais. Mas o problema é que às vezes eu só ganho performance do corpo e o espírito não consegue, né? Nem habilitação ele tem para aquilo, né? Porque o trabalho útil a gente não faz. Tá? Então Kardec finalizou assim, ó. Ele faz uma comparação com a ideia da uva, né, para nós aqui, ó. Para ficar um pouco mais claro como acontece o processo de depuração. O suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma, ou seja, o suco passa por diversas etapas, né, até chegar no seu estado mais puro. Qual que é o estado mais puro da uva? O vinho, né? Passa pelo processo e tudo mais, certo? Então ele está trazendo essa comparação para a gente. Ele contém o licor que se chama espírito ou o álcool. Pensa lá na uva, na vinha, tudo certinho. Então ele está trazendo, ó, ele contém lá dentro, né, um licor. Imagina que esse licor é o espírito, o princípio inteligente. Mas só que ele é enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas. Para eu ter uma bebida pura,
ele não pode ter um monte de coisas. Aí eu vou ter que purificar aquela bebida, retirar as impurezas. Por isso que quando puxa lá o licor lá da uva, você precisa ficar depurando, passar por um processo para tirar as impurezas. Igual acontece com a gente. A gente está cheio de impureza. Tá? Essas impurezas é o que altera a nossa essência. É o que enfraquece a nossa pureza. Eu poderia ser puro, mas não sou porque eu tenho um monte de matérias estranhas aqui ele coloca, certo? Essas matérias estranhas são os vícios que a gente tem, os apegos que a gente tem. Esta só chega à pureza absoluta depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja algumas impurezas, ou seja, passa diversas vezes pelo processo da destilação até chegar numa bebida mais pura. O corpo físico é o alambique. O alambique serve para depurar a bebida, né? Em que a alma tem que entrar para se purificar. O alambique, ele é a base da alta temperatura. A dizer para nós que as provas que nós vivemos, o calor que nós vivemos, a intensidade que às vezes as coisas chegam para nós, vem para nos depurar. Podemos considerar múltiplas destilações? Múltiplas. Analogicamente, como múltiplas encarnações? Exatamente isso. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito. Então, as matérias estranhas, que é o que o Paixão perguntou 1 ou 2 semanas passadas. As matérias estranhas, as imperfeições, as impurezas que nós espíritos trazemos, se assemelha ou torna semelhante ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. O que eu penso é o meu estado de consciência, é o que moralmente eu já consegui chegar ou não. Então nós, ainda como imperfeitos, estamos cheios de impurezas. Obrigatoriamente, o que eu penso, como pensamento, ele vai modelar também o nosso perispírito, que automaticamente ele também vai estar impuro. Conforme eu me purifico como espírito, o meu perispírito, o corpo espiritual, também se purifica. Vai ficando mais leve, mais luminoso, né? Mais rarefeito. Porque eu vou me desmaterializando, o perispírito também. Também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então o perispírito reflete diretamente o grau que nós já estamos. E aí, só para a gente finalizar, quando a gente vê ele falando da vide, nós vamos lembrar lá no Prolegômenos, quando os espíritos pediram para Kardec colocar lá no comecinho do livro esse mesmo exemplo. E ele vai trazer assim, ó: porá no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, ou seja, quem desenhou isso? Os espíritos, porque é o emblema do trabalho de Deus. Aí se acha reunidos todos os princípios materiais que melhor poderá representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, ou seja, é o caulezinho, né, que é a base material. Então nós falamos da matéria, a base material. O espírito é o licor, ou seja, a base espiritual, a essência espiritual, o espírito. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. Quando você pega o grão da uva lá, misturado à casca, né? Então você vai ter ali a matéria e o espírito. O que está dizendo para nós? Nós encarnados é isso. Nós estamos só com o entorno material e o espírito na essência, mas o espírito é sempre o espírito, certo? O homem que intensencia o espírito pelo trabalho.
O homem purifica o seu espírito, né? Então o espírito se purifica pelo trabalho. Tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Só pelas experiências que nós vamos passando no corpo é que nós ganhamos experiência. Isso estava lá no começo da obra. E agora eles estão voltando para Kardec lá. Ou seja, ó, se você está perguntando isso do corpo, se tem alguma influência, a gente sugere que você volte lá em Prolegômenos. Tá bom? Alguma dúvida?